Esse é o JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Olha, a gente precisa conversar sobre um levantamento do UNICEF com dados de mais de 190 países mostrando que a obesidade infantil já supera a desnutrição em quase todas as regiões do mundo. O Brasil acompanha essa tendência, com números que preocupam famílias e especialistas. Para explicar as causas desse avanço e os caminhos possíveis, está comigo a nutricionista funcional Juliana Rossi de Crossi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada a você pela oportunidade da gente estar falando de um assunto tão importante que está acontecendo no momento e grave, né? Muito grave. É por isso que eu gostaria que você começasse nos ensinando o que é uma obesidade infantil e também falando para o adolescente. Quando é que a gente diagnostica? A obesidade, a gente tem um índice, né? Se chama IMC, Índice de Massa Corporal, que é uma relação, uma conta que a gente faz com peso e altura, e a gente enquadra a criança ou baixo peso, ou eutrófica, ou sobrepeso grau 1, sobrepeso grau 2, aí tem obesidade grau 1, obesidade dependendo do número que dá. Então, quando a gente fala num estudo desse, em que é colocado obesidade, não é aquela criança, aquele jovem fofinho, gordinho. A obesidade já é um estado nutricional da criança e do adolescente com riscos altos, graves e importantes de adquirirem patologias como doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, câncer. Então, é uma doença muito séria, é um número muito preocupante. Além disso, além desse número do IMC, que classifica a criança como obesa, a gente também tem os exames, né, laboratoriais, que mostram todas as complicações que uma obesidade pode trazer, né? Então, colesterol alto, saúde hepática comprometida, saúde renal, os hormônios todos desajustados, tireoide, enfim. Então, por aí a gente já consegue ver o estado nutricional da criança e agir com máxima urgência possível, né? É isso mesmo. E segundo o UNICEF, que nessa pesquisa de 190 países, 391 milhões de crianças e adolescentes estão nessa situação, acima do peso, como explicou a doutora. E 188 milhões já são obesos. Isso supera pela primeira vez, como dissemos, o número de desnutridos. A senhora já disse que é alarmante, que é preocupante, de fato é. Eu acho que tem muito pai e mãe nos ouvindo agora em casa, com um foninho para o filho, para a filha não escutar e falando, poxa, já tentei de tudo, para onde eu vou? E é preciso que esses pais conheçam um outro dado, de que lá desde o ano 2000, a obesidade infantil aumentou em 3%. Ou melhor, aumentou 3%. Para 9,4%, de 3 para 9, enquanto a desnutrição caiu de 13 para 9,2%. Então a minha pergunta é, quais são os fatores globais que explicam esse crescimento, na sua opinião, que é um crescimento bastante rápido de uma obesidade entre jovens de 5 a 19 anos? Olha, Edu, eu trabalho na clínica há praticamente 20 anos que eu faço atendimento nutricional, né? E eu atendo mais de 50% do meu público hoje são crianças, adolescentes e famílias. Então eu posso dizer pela minha prática clínica e também posso dizer por inúmeros estudos que a gente vem se atualizando cada vez mais, que um dos fatores que mais geram essa pandemia, né, se a gente puder falar assim da obesidade no mundo, é o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, cada vez mais estão acessíveis financeiramente para todas as classes sociais. Então, hoje, uma família de classe baixa, de classe média, ela tem muito mais facilidade em comprar no mercado um pacote de salgadinho e uma bolacha do que, de repente, uma penca de banana, do que, de repente, um arroz e feijão. Cada vez mais aumenta o preço. Então, tem até alguns países que a gente observa que tem a política de aumentar, inclusive, taxas e impostos sobre esses alimentos ultraprocessados, para dificultar, para ver se a gente consegue, de alguma forma, barrar ou limitar o acesso, e aí sim, limitar o consumo desses alimentos. São um dos piores, são um dos mais causadores da obesidade. São os salgadinhos, as bolachas, suco de caixinha, refrigerante, enfim. Além desse consumo excessivo de ultraprocessados, e eu acho que eu quero enfatizar aqui essa palavra, excessivo, porque eu não sou uma nutricionista radical e a gente nem tem que ter esse pensamento. Estamos falando de criança, de adolescentes que gostam de comer sim sua bolacha, o seu salgadinho. Porém, quando isso é introduzido na alimentação, na rotina da criança, de forma esporádica, ou às vezes ninguém fica obeso
porque às vezes comeu uma bolacha ou tomou um refrigerante. Esses números mostram pra gente que a rotina das crianças e adolescentes estão sendo a base desses alimentos, desses produtos, né, que são cheios de gorduras saturadas, cheios de açúcar, cheios de conservantes, aditivos químicos. Além disso, também tem o marketing, né, que a gente não pode negar. O marketing da indústria de alimentos, ela sabe que esse público infantil é um público assim muito forte para eles. Porque hoje a gente vê no mercado, né, tanto que os produtos são colocados na altura de crianças e adolescentes, que eles já, mãe, quero essa bolacha, mãe, quero esse biscoito. E aí, por toda a questão social, logística e cultural, os pais acabam abrindo mão, né, e raramente freando esse consumo e dando para as crianças de uma forma rotineira esse tipo de alimentos. E também um terceiro fator que é muito importante que a gente observa são as redes sociais, né? Mostrando, enfatizando, né, o doce, a bolacha, o refrigerante, que faz parte cultural dessa faixa etária. Uau, é de fato assustador. Quero abrir um parênteses para um relato pessoal. Eu fui um pré-adolescente obeso, não era nem sobrepeso, com obesidade. E sou pai de um adolescente que na infância, no final da infância, começo da adolescência, também teve sobrepeso. E eu nunca vou me esquecer de uma consulta com a nutricionista em que ela olhou para minha filha e falou: escuta, não precisa ter medo, você não vai fazer dieta. Entendeu? Você não vai fazer regime, porque as crianças e adolescentes morrem de medo desde já deste medo. E você sabe por que você não vai fazer dieta? Ela continuou. Porque você vai poder comer tudo o que tem em casa, tudo que os seus pais comerem. Ou seja, é o exemplo que arrasta. Quer dizer, o que tem na sua geladeira? O que tem na sua prateleira? Mas eu queria fazer uma pausa. Eu quero chegar lá com essas dicas com a sua participação, Juliana. Mas antes, é preciso só fechar o quadro que nós iniciamos falando das doenças relacionadas ao sobrepeso e à obesidade. Eu aposto que a senhora tem no consultório hoje crianças e adolescentes que já têm sinais de hipertensão e diabetes tipo 2, ou não? Facilmente, eu falo isso por experiência própria, clínica, de consultório, são raros os casos em que uma criança ou um adolescente precisa, de fato, né, indubitavelmente entrar com uma medicação, né, como a estatina, porque de repente tem uma carga genética, já é uma coisa hereditária. 95% dos casos é mudança de hábito alimentar que faz reverter o quadro de saúde da criança. E é como você bem disse, né? Quando atendo as crianças e adolescentes, eu primeiro atendo os pais. Porque se os pais, os responsáveis, os cuidadores, seja lá quem for que more com a criança, que sejam responsáveis por cuidar do ambiente onde essa criança mora, se não estiverem disponíveis, dispostos a mudar hábitos, não tem sucesso nenhum a reeducação alimentar que eu faço com a criança, que inclusive é isso, eu não faço dieta. Aliás, eu nem gosto desse nome dieta, eu faço reeducação alimentar. Hoje mesmo, uma das pacientes que eu atendi pela manhã é uma pré-adolescente, 12 anos, e a gente combinou, coloquei o hambúrguer na dieta dela, coloquei a pizza que ela gosta, com as amigas quando ela vai comer e tal, e tudo bem. E tem uma saúde ótima, todos os índices de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, todos sob controle, né? Então, assim, mudar o ambiente, a responsabilidade dos pais, assim, é fundamental. Eu sei que os pais vão virar a cara pra mim, faz aquela cara de, ai, meu Deus do céu, eu tô culpada de tudo. Mas é quem compra, é quem mostra e quem dá o exemplo, né? É isso mesmo. Vamos avançar aqui para entender políticas que dão certo. Para qual país do mundo o Brasil poderia olhar, na sua opinião, em que já há diretrizes que estão reduzindo a chance de consumo de ultraprocessados e melhorando o grau de informação das famílias? Chegará o dia, na sua opinião, em que os ultraprocessados serão tão taxados quanto cigarros e bebidas? Eu espero que sim. Na Europa já tem alguns países que aumentaram os impostos e as taxas, né, desses alimentos, desse consumo. E no Brasil também, Edu, a gente tem aquele programa, né, nacional da alimentação escolar, em que tem não é uma proibição, mas ao menos uma restrição na venda dos produtos, né, ultraprocessados no ambiente escolar. Já é um avanço. Antes era permitido, né, a fritura, salgadinho e tal, onde tem uma certa restrição. Hoje também no Brasil a gente mudou, não sei se vocês perceberam, a rotulagem desses produtos no mercado. Então, hoje, facilmente, e isso vem de exemplo da Europa, né?
Hoje, facilmente, a criança, de uma forma muito didática, ela pega uma caixinha, um pacote, alguma coisa, e ela vê lá uma lupinha, não sei se vocês repararam, alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, alto teor de gorduras insaturadas, baixo teor de sódio, baixo teor de açúcar. Então, isso já é uma sinalização muito boa de avanço de educação, de consciência, né? Porque antes era até mais difícil a gente entender o rótulo de um alimento. E também a gente tem a vedação das propagandas, né, das publicidades de alimentos ultraprocessados, né, no horário em que as crianças mais assistem à televisão. Então, eu acho que isso no nosso país já é um grande avanço. E, claro, o número de obesidade crescendo no Brasil, eu vi que na pesquisa, a chance nos próximos 10 anos é de triplicar o número de obesidade. E, com certeza, isso vai impactar em custo na nossa saúde. Impactando em custo na nossa saúde, acredito eu que a política deva mudar ainda mais, né? Se adaptar ainda mais a essa nossa realidade. Sem dúvida. A gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar a senhora embora sem responder a mais 3 perguntas. Uma, para ser bem rapidinha, é a sua opinião sobre a mudança do Conselho Federal de Medicina, que permitiu cirurgia bariátrica para adolescentes a partir de 14 anos. Qual a sua avaliação? Eu não sou de acordo com essa regulamentação, né, da cirurgia bariátrica. Eu atendo pacientes bariátricos, mas, na minha opinião, diferente do que tem se falado muito, assim, tem certas pessoas falando, a obesidade é uma escolha, longe de ser uma escolha. A obesidade, ela tem um fundo ambiental muito importante, até o estudo da Unicef, ele foca muito nisso, né? A gente mudar o ambiente em que essa criança é inserida. Então, a partir de hoje, né, Edu, hoje a gente tem, assim, informações acessíveis e gratuitas e de qualidade para qualquer um. Então, hoje dá, sim, para você colocar o básico na sua alimentação, dá para você tomar água, dá para você se exercitar ao ar livre, em lugares públicos, dá para você sair do sedentarismo, prevenir essas doenças de uma forma muito fácil. É claro que tem a obesidade que é genética, hereditária, que precisa, muitas vezes, da cirurgia para sair desse estado grave de saúde, ok. Mas agora, cada vez mais você diminuir a faixa etária para facilitar a cirurgia bariátrica, eu acredito muito na mudança de hábito. Eu tenho inúmeros casos que eu poderia citar e que eu vivo e presencio e atendo sempre de mudanças familiares de hábitos que saem da obesidade e estão caminhando super bem, mudando completamente a qualidade de vida. Para encerrar, então, o número que a gente quer combater no Brasil é esse aqui, ó. 1 em cada 3 adolescentes de 10 a 19 anos estão com excesso de peso. Isso dá um total de 2.600.000 jovens, sendo 840.000 obesos, 237.000 com obesidade grave. Eu agradeço a nutricionista funcional Juliana Rossi de Crossi. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço você, Edu, e vamos tentar, né, com o nosso alcance aqui na rede, na mídia, no podcast, fazer com que as famílias escutem um pouco da nossa informação e mudem de vez esse futuro que são as nossas crianças e adolescentes, né? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo de Deni Almeida e a direção editorial de Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Acompanhe o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. Até a próxima.